sem você esperar, alguém te acerte aí um cruzado no maxilar e você vai a nocaute. E após alguns breves minutos, você se levanta, meio desnorteado e querendo saber de onde veio o golpe, por quem veio e o porquê. Pois é, essa é uma estratégia, uma tática utilizada aí pela mídia esquerdista, pela mídia militante, contra o governo. Como nessa matéria da Folha, da UOL, sobre um trecho de um áudio vazado, não se sabe por quem, em que momento, em que contexto, para imputar crime ao governo Bolsonaro e ao ministro de Educação, o Milton Ribeiro, que supostamente está envolvido em favorecimentos e tráficos de influência. Bom, bem-vindo mais uma vez ao canal Ensaio Direto, vamos seguir com esse vídeo. E antes de entrarmos no comentário dessa notícia, quero compartilhar com vocês a seguinte mensagem. Com a sua malícia alegram o rei e com as suas mentiras aos príncipes. Oséias 7:3. Faça aí uma breve relação do que essa palavra está querendo dizer com a notícia que você está vendo nesse momento e tenta, de alguma forma, entender o que a palavra está dizendo aqui, como nós temos aí no nosso país, ok? Não é de hoje que a mídia esquerdista e oposição tentam vincular ao governo Bolsonaro com esquemas de corrupção. Nós tivemos a denúncia das rachadinhas, que foi feita aí ao senador Flávio Bolsonaro, que posteriormente tentaram envolver também o próprio presidente. Tivemos também a suposta compra da Covaxin, que foi denunciada no período da CPI. Tivemos os fundos de investimento do ministro Paulo Guedes, que supostamente estaria se beneficiando aí com a alta do dólar e com o repatriamento. E agora nós temos aí um áudio vazado do ministro Milton Ribeiro, que supostamente o ligaria a um sistema de favorecimento com repasses de verbas a prefeituras e tráfico de influências de dois pastores que possuem um relacionamento com o presidente e sobre sua própria recomendação. Cobrariam por esses serviços, conforme matéria do UOL e da Folha de São Paulo, que só por fim deles já levanta aí uma enorme suspeita. A matéria ela tenta impor a narrativa de que esses repasses de verbas, que no áudio é a base da denúncia, não existe no áudio nada relacionado a repasse de verbas, e conforme você verá... A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam, e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Ailton, e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim, sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. O trecho é de 45 segundos, que não tem no contexto do áudio sobre qual o assunto estava sendo tratado, e mais interessante é que a última fala do ministro, que se relaciona a pedidos de apoio a igrejas, ela foi cortada, e a gente não consegue entender qual seria a conclusão que o ministro estaria dando sobre essa fala. Em nota, o ministro Milton Ribeiro prestou no mesmo dia, em que foi divulgada a matéria, ele faz os seguintes esclarecimentos. Diferentemente do que foi vinculado à alocação de recursos federais, ocorre segundo a legislação orçamentária, bem com os critérios do Fundo Nacional do Desenvolvimento. E não há nenhuma possibilidade de o ministro determinar a alocação de recursos por favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. Registro ainda que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém e solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, inclusive as pessoas citadas na reportagem. Da mesma forma, recebo intermediados por parlamentares, governadores e prefeitos, universidades, associações públicas e privadas. Todos os pedidos são encaminhados para a avaliação das respectivas áreas técnicas de acordo com a legislação e baseado nos princípios da legalidade e impessoalidade.
desde fevereiro de 2021, foram atendidos em loco 1.837 municípios em todas as regiões do país, em reuniões eminentemente técnicas organizadas por parlamentares e gestores locais, registradas na agenda pública do Ministério, estabelecendo relação direta entre o MEC e entre os entes federados. Bom, essa nota é uma nota bem esclarecedora, muito clara, de como é feito esses trâmites dentro do Ministério da Educação. No primeiro momento, o ministro ele aparece falando a respeito de quê? Sobre as prioridades que são dadas às prefeituras dos municípios menores e com maior necessidade, o que é absolutamente normal, né? E uma segunda fala do ministro fala sobre um recebimento de pessoas que são encomendadas, né, inclusive pelo presidente, através desse pastor, que inclusive o nome, né, é divulgado no vídeo, o Gilmar, pastor Gilmar, como sendo alguém próximo, apenas na questão de apresentação, né? Como é comum acontecer em qualquer lugar que você vai, se você tem alguém que te apresente, essa pessoa vai lá, né, e te indica ou te fala, olha, você está indo lá em meu nome, né? Eu vou com você, vou fazer essa apresentação, para que seja feito apenas uma forma de conhecimento legal, tudo com a maior clareza possível. E ao que dá para entender é que esse trabalho que é feito pelo ministro, que ele recebe inúmeras pessoas, né, e não só do conhecimento do pastor, como ele mesmo diz, né, a pedido de parlamentares, governadores e prefeitos. Então, assim, existe um vínculo de tratativa pessoal nesses quesitos, né? Afinal de contas, há de se notar que ali trata-se de um ambiente extremamente político em que as pessoas buscam uma certa proximidade. Isso não quer dizer que há algum ganho, nenhuma troca, né, ilícita de favores. O que foi feito através da matéria da UOL, né, é uma tentativa de iludir a opinião pública justamente no que diz respeito a um esquema de corrupção. Quando você assiste a matéria divulgada aí pela UOL, conforme você vai ver nesse vídeo a seguir, O ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarou em uma conversa gravada, obtida pelo jornal Folha de São Paulo, que o governo prioriza a distribuição de verbas para prefeituras. O tom da jornalista, né, em falar a respeito de repasses de verbas é algo que você não encontra no áudio. Não existe a pronúncia em nenhum momento de repasse de verbas no áudio que você ouviu. O próprio ministro, em entrevista, né, aos Pingos nos Is, ele declarou que entregou à CGU um pedido de investigação de 730 prefeitos por suspeitas de irregularidades nas prestações de contas de verbas que foram passadas pelo FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. E essas verbas, elas são passadas e repassadas aos municípios, mas essas verbas precisam de ter transparência e precisam de uma prestação de contas. Em que foi investido, o valor que foi gasto, tem nota fiscal, o que foi comprado. Esse trâmite, ele é absolutamente normal, precisa ter isso. Eu que já estive, né, trabalhando nessa área, dentro de um órgão, de uma prefeitura, eu sei como é feito. Nada pode ser feito fora do que diz a legislação, não pode ser comprado fora de licitação, e tudo tem que ser comprado, tem que ser demonstrado com nota fiscal, os valores têm que bater, a quantidade tem que bater. Então existe aí um processo muito rígido de prestação de contas. Porém, o que nós vimos aí por parte da imprensa e dos políticos é, né, uma histeria estridente, insana, para criar aí esse reverb, né, de narrativas e ser, né, por ser um ano eleitoral, mais uma vez aí tentar, né, fomentar mais um pedido de impeachment com a intenção de desgastar aí a imagem do presidente, né? Como foi feito na CPI e, né, em outros momentos que nós vimos, por muitas vezes a esquerda fazer esse barulho enorme a fim de, né, chamar aí a opinião pública, e ela tem todo o apoio midiático, a mídia dá todo esse apoio para eles, para que através desse trabalho, né, desse jornalismo militante que a mídia faz, tentar em todo momento jogar a opinião pública contra o presidente. Se formos analisar, tudo não passou aí de um tiro de festim, né? Eles querem dizer que tem uma bomba, mas não foi mais do que um tiro de festim, né, que não tem outro efeito a não ser, né, barulho, como mais uma denúncia vazia. A gente tem que entender que essa faz parte de uma estratégia, né, que a esquerda ela faz uso disso muito bem, né? Ela utiliza de um pensamento leninista que diz assim: acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. E já que, né, eles tentam aí lançar a acusação sobre o presidente aí de tráfico de influência, de favorecimento, quem nós vimos aí que respondia a processos
relacionados a esse tipo de ação foi o próprio ex-presidiário, né, com os favorecimentos que foram dados a empreiteiras, né, e também aí com a expansão do grupo JBS, comprando empresas voltadas ao ramo de atividade deles fora do Brasil, o que por lei não era permitido. No meu ponto de vista, essa denúncia ela tem dois propósitos. Primeiro, ela abafa, né, essa notícia que saiu também essa semana, o pedido de indenização que foi feito pelo ex-presidiário Lula, né, ao ex-procurador Deltan Dallagnol, ao qual ele venceu, né, esse pedido de indenização de R$1 milhão por um júri no STJ de 4-1, ou seja, né, foi uma votação expressiva a favor dele, o que é muito intrigante, essa votação. E mesmo que ele tenha vencido, né, isso de alguma forma não favorece muito na corrida eleitoral, muito pelo contrário. Então eu acredito que foi feito meio que um abafo aí. Vamos falar de outra coisa, vamos deixar esse assunto meio amortecido. Não passa também aí de ser uma estratégia eleitoral, né, para desgastar a imagem do presidente da República, uma suposta notícia de corrupção no governo federal, para que de alguma forma aí, né, a imagem do presidente possa cair frente à opinião pública. Eu assisti a entrevista do ministro no Pingo nos Is, na minha avaliação que o ministro estava totalmente tranquilo, sereno, respondendo às perguntas de forma muito natural. Em nenhum momento ele se sentiu pressionado. É preciso também dizer que no momento que a notícia foi para a Câmara dos Deputados e os deputados começaram a fazer, né, esse barulho todo, a oposição, o ministro logo se prontificou, ligou para o presidente da Câmara, se posicionando para estar indo até a Câmara, prestar esclarecimentos, que, ao meu ponto de vista, é uma atitude de uma pessoa que está tranquila com as suas ações, uma pessoa que não deve, né, nada e não teme a nada, porque ele está seguro de que não agiu de forma incorreta. O que está relacionado a esse vídeo, como a matéria da Folha, o vídeo do UOL, né, e a entrevista do ministro aos Pingos nos Is, eu vou deixar os links aqui nas transcrições do vídeo, não deixe de acessar. E me chama muito a atenção também, porque no início do ano nós tivemos aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, liberando um aumento de 33% para os professores do ensino básico, que essa medida foi um consenso que foi fechado entre o Milton Ribeiro e o presidente. Né, o Milton Ribeiro, né, chegou com o presidente e falou, olha, nós temos essa verba aqui para a gente dar aumento, mas a gente, né, pode dar tanto ou tanto, vamos entrar num consenso e, né, segundo o próprio fala do Jair Bolsonaro, eles decidiram em comum acordo dar os 33%. Então, de alguma forma, essa notícia vem aí também para atingir, né, a figura do ministro que estava, de alguma forma, aí bem diante a opinião pública. E quando nós vemos um ministro, né, como é o ministro Milton Ribeiro, de uma pasta, como é a pasta da educação, que é uma das pastas que possui uma das verbas mais altas, envolvido numa situação dessa, mas ali de prontidão para prestar esclarecimento, né, e demonstrar toda a clareza possível sobre o que está acontecendo. Ao contrário, quando nós víamos isso nos governos passados, principalmente nos governos do PT, nós víamos ministros aí fugindo da imprensa, se escondendo da sua imunidade parlamentar, sem querer prestar nenhum tipo de esclarecimento ao público, né? E quantas vezes nós vemos esse tipo de ação aí de ministros do Lula, da Dilma e tantos outros que nós temos acompanhado aí na história de corrupção do nosso país. A premissa de um jornalismo sério é ouvir as duas partes e dar voz, né, às duas partes. No caso, a Folha e a UOL, eles não deram oportunidade aí para o ministro se explicar antes de publicarem a matéria. A PGR já pediu para fazer investigação, né, o que deve ser feito mesmo, seja o que for, né, o que estiver envolvido, né, se houver algum tipo de desvio ou algum ganho ilícito que seja apurado, né, se houver algum representante aí de alguma igreja, algum pastor que tenha se favorecido, que tenha ganhado, né, dinheiro, ou como foi colocado na matéria, ouro, né, peso em ouro para fazer esse tipo de apresentação, se for realmente tudo provado, que, né, eles possam responder pelos seus crimes e pagarem por eles. Entendendo, né, que uma das premissas do direito é que todos são inocentes até que se prove o contrário, né, e o ônus da prova cabe a quem acusa. Então esses que estão acusando aqui vão ter que levantar as provas aí para poder realmente ter, né, indícios de que realmente houve tais crimes aí, como favorecimentos e tráfico de influência. E diante disso eu chamo a atenção dos apoiadores do presidente, muitos aí que se dizem de direita, porque virão muito mais pedradas como essas,
E né, nós já vimos aí através dessa como será esse ano eleitoral. Isso é apenas o começo. E eu vi que muitos que se dizem apoiadores, que se dizem de direita, ficaram numa situação meio que de esquiva, meio que se fazendo de desentendido do assunto. E o único canal aí que eu vi, né, falar sobre o tema, abordar esse tema aí, foi o do canal do Gustavo Gaia, que inclusive ele fez uma análise mais profunda, tanto da matéria da UOL, como do áudio do ministro. Se você quiser depois ir lá assistir no canal dele, não deixe de assistir, né? Isso traz mais evidência para o que eu estou falando. E aí, diante disso, é necessário que nós nos articulemos, aí tenhamos uma boa articulação para que a gente possa se antecipar às coisas que estão acontecendo, né? Nós não podemos esperar que essas situações caiam no nosso colo e a gente se coloque numa situação de estar na berlinda. A gente precisa realmente se munir de informação. A informação para nós é uma arma, tanto de ataque como de defesa. A gente precisa ter informações, precisa se munir de informações e não se deixar levar simplesmente pelas narrativas e por supostas acusações, como nós vimos nessa matéria. Que no final das contas ela não tem nada de evidência, ela não tem nenhuma prova, não tem nenhum documento, só existe apenas as narrativas. E nós temos sempre de partir do princípio que não estamos aqui para defender nenhum tipo de corrupção e muito menos políticos corruptos, seja quem for. O próprio presidente diz que ele mantém aí um governo sem corrupção, mas isso não quer dizer que não exista e que não venha a existir. Só que no momento que for pego, que for descoberto, vai ser denunciado, vai ser exonerado do cargo, vai ter que responder e vai pagar pelos seus crimes. Ninguém aqui vai passar a mão na cabeça de ninguém. Essa é a nossa verdade absoluta do a quem doer. Clareza e transparência sempre, ok? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu!